Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Notícias católicas. Papa, Igreja Unida, é possível fazer milagres. Nomeado o novo bispo de São João da Boa Vista. Padre Lício lança na Bienal do Livro texto Como lidar com o luto. E no final do vídeo uma oração poderosa para vencer os obstáculos de hoje. Créditos, Vatican News. Francisco, quando a Igreja está unida é possível fazer milagres. A Igreja ou é sinodal ou não é Igreja. O Papa mais uma vez reiterou um conceito muito querido por ele no encontro privado que teve com 15 dos mais de 200 jesuítas da província canadense em 29 de julho passado no Arcebispado de Quebec, pouco antes do fim da viagem apostólica. Na revista Civilità Católica, o texto de toda a conversa em um artigo do diretor da prestigiosa revista da Companhia de Jesus, Padre Antônio Spadaro. Quando se diz Igreja Sinodal, a expressão é redundante porque a Igreja ou é sinodal ou não é Igreja. Um sínodo sobre a sinodalidade serve para reafirmar isto, recordou o Papa em uma conversa de 1 hora com os jesuítas do Canadá, terra que ele se lembrou anteriormente de ter visitado 2 vezes, e nos anos 70 como mestre de noviços e em 2008 por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional. A unidade da Igreja Canadense. O sínodo, lembrou Francisco, não é um encontro político, nem um comitê para decisões parlamentares. É a expressão da Igreja onde o protagonista é o Espírito Santo, como nos fatos narrados nos Atos dos Apóstolos. Sínodo significa caminhar juntos, e caminhar juntos foi o lema da peregrinação penitencial ao Canadá que acaba de se concluir em uma ocasião em que surgiu a unidade da Igreja, observou o bispo de Roma, citando o ditado: se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir seguro, vá acompanhado. Os milagres de uma Igreja unida. O processo de reconciliação com os povos indígenas não terminou, mas o mais importante é que o episcopado concordou, aceitou o desafio, avançou. Este do Canadá foi um exemplo de um episcopado unido, e quando um episcopado está unido, ele pode enfrentar bem os desafios que se apresentam. Se este caminho de reconciliação está indo bem, constatou o Papa Francisco, não é por causa da minha visita. Sou apenas a cereja no bolo. São os bispos que fizeram tudo com sua unidade. O Santo Padre também enfatizou a capacidade do lado indígena de lidar bem com a questão e de se comprometer, e falou da familiaridade constatada entre bispos e povos indígenas, e estes são os milagres que podem ser realizados quando a Igreja está unida. O Senhor dá força aos frágeis. Em seguida, o Papa advertiu contra um dos piores inimigos da unidade da Igreja, a ideologia. A verdadeira força de um jesuíta, afirmou, é a consciência da própria fragilidade. É o Senhor que nos dá força. Francisco foi então questionado sobre alguns comentários que saíram na imprensa durante a viagem ao Canadá, como a questão de por que o Papa pede perdão em nome dos cristãos, mas não da Igreja como instituição. Eu falo em nome da Igreja, mesmo quando não explícito, especificou ele. Do contrário, tenho que deixar explícito que é meu pensamento pessoal quando não falo em nome da Igreja. O direito, como a moral a caminho. Para aqueles que se perguntavam por que não havia nenhum encontro com vítimas de abuso sexual durante esta viagem, ele explicou que havia respondido várias cartas sobre o assunto antes da viagem e que a intenção era trazer à tona nesta viagem a questão dos povos indígenas. Ainda falando de abusos, alguns dos presentes no encontro assinalam que muitos falam de Francisco como Papa das mudanças, também no nível penal. O direito não pode ser mantido em uma geladeira, ele acompanha a vida e a vida segue adiante, e assim como a moral, se vai aperfeiçoando, respondeu o bispo de Roma. A compreensão do homem muda com o tempo e a consciência se aprofunda. É um erro conceber a doutrina da Igreja como um monólito. Tradicionalismo, paganismo do pensamento. Portanto, é importante ter respeito pela tradição autêntica, a memória viva dos crentes, em oposição ao tradicionalismo, que, ao contrário, enfatizou o pontífice, é a vida morta dos crentes. Justificar cada ação com sempre foi feito desta maneira, acrescentou, é paganismo do pensamento. Liturgia e unidade da Igreja. Respondendo a uma pergunta sobre a liturgia e a unidade da Igreja, Francisco recordou, por um lado, as monstruosas deformações litúrgicas na América Latina há 30 anos, e por outro, a subsequente embriaguez retrogradista do antigo. Minha ação neste campo, explicou, seguiu a linha adotada por João Paulo II e Bento XVI, que haviam permitido o rito antigo e haviam solicitado uma verificação posterior. A verificação mais recente deixou claro que havia uma necessidade de disciplinar a questão e evitar que ela fosse um fato de moda, mas que permanecesse uma questão pastoral. O Papa está certo de que virão estudos que aperfeiçoarão a reflexão sobre uma questão tão importante, pois a liturgia é o louvor público do povo de Deus.
No canal Momento com Deus você pode acompanhar liturgia todos os dias. Se inscreva no canal e compartilhe com sua família e amigos. O Calvário do Haiti. A província canadense da Companhia de Jesus também inclui o território do Haiti e não poderia deixar de refletir sobre o difícil processo de reconciliação nacional em curso no país caribenho. O Haiti está vivendo um calvário, comentou Francisco, expressando toda a sua participação e confiando temer que se caia em um poço de desespero. Não me parece que as organizações internacionais tenham entendido o que fazer, acrescentou o pontífice, convidando a se encontrar soluções concretas para sair da crise e sugerindo que a Igreja tome iniciativas de oração e penitência para ajudar o povo haitiano a crescer na esperança. Nomeado o novo bispo de São João da Boa Vista. O Papa nomeou o novo bispo de São João da Boa Vista. Trata-se de Dom José Carlos Brandão Cabral, até agora bispo de Almenara, Minas Gerais. Na manhã desta quarta-feira, o Papa Francisco nomeou Dom José Carlos Brandão Cabral como novo bispo da Diocese de São João da Boa Vista no estado de São Paulo, transferindo-o da Diocese de Almenara em Minas Gerais. Biografia. Dom José Carlos Brandão Cabral nasceu em 30 de maio de 1963 em Tupã, na Diocese de Marília. Frequentou o Seminário Seráfico São Fidélis da Ordem Franciscana dos Capuchinhos em Piracicaba e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, estudando filosofia e teologia. Posteriormente, seguiu um curso no Instituto Superior de Direito Canônico da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em 12 de março de 1993, recebeu a ordenação sacerdotal e foi encardinado na Diocese de Limeira. Após sua ordenação sacerdotal, ocupou os seguintes cargos: pároco de Menino Jesus em Limeira, capelão da Casa de Misericórdia, diretor espiritual do Seminário Maior de São João Maria Vianney, de 2003 a 2005 vigário episcopal, de 2005 a 2013 juiz auditor do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Campinas e chanceler diocesano de 2008 a 2013. Dom José Carlos foi nomeado bispo de Almenara em 19 de junho de 2013 e recebeu a ordenação episcopal em 15 de setembro do mesmo ano. Padre Lício lança na Bienal do Livro o texto Como Lidar com o Luto. Como é que está aí? Este é o título do mais novo livro do Padre Lício publicado pelas Paulinas, e que foi lançado na Bienal do Livro de São Paulo. É um livro que convida a compreender esse difícil e doloroso processo que é o luto. Nesta entrevista o sacerdote destaca pontos importantes sobre o luto. O luto, a insegurança e o medo adentraram as escolas, creches, universidades, salas de aulas e toda a comunidade escolar desde o início da pandemia da C-19, assim caracterizada pela Organização Mundial de Saúde, em março de 2020. A crise sanitária, destaca Padre Lício, deixou marcas não somente as perdas de amigos e entes queridos, como também de outros processos não ligados à morte, como a inexistência ou perda de qualquer coisa que deixe de fazer parte das nossas vidas, de maneira repentina ou não. O convívio com o luto e o isolamento social impactaram diretamente ao comportamento e à saúde mental de todos, sobretudo de crianças e adolescentes. Afinal, afirma ainda o sacerdote, perder uma pessoa amada é algo realmente doloroso. Diante disso, o assunto que era considerado tabu ganhou importância e precisou ser abordado com cuidado pelos professores. Uma das difíceis questões: como falar da morte com crianças e adolescentes? O autor do livro Como é que está aí? Destaca que esse contexto de luto coletivo precisa ser compreendido, é um processo que precisa ser cuidado. Além das mortes ocasionadas pela C-19, tivemos que ficar em casa isolados de tudo e todos. Deixamos de sair na rua, deixar o filho ir a uma festa, ir ao shopping, ir à escola, ir à igreja, diminuímos o nosso círculo familiar e de amigos, acarretando o sentimento de angústia e medo. Logo, continuou o sacerdote, dizer para uma criança e ou adolescente, por exemplo, que virou uma estrelinha, não protege a criança como imaginamos e desejamos, mas ao contrário, isso a deixa confusa. A melhor maneira de fazer isso é responder às perguntas e dúvidas com sinceridade. Não tenha medo de usar a palavra morte para explicar que o animalzinho de estimação ou alguém querido morreu. Neste difícil momento, ser verdadeiro, direto e honesto é a melhor solução, afirma Padre Lício. As perguntas mais comuns que as crianças fazem são: ele não vai voltar mais? Nos jogos e games, as vidas acabam e se regeneram muito rapidamente. Por isso, é importante explicar que a morte na realidade é irreversível, que a pessoa não voltará mais, mas que a pessoa permanece viva na nossa memória. Quando a criança pergunta onde está a pessoa, podemos dizer que ela foi para onde vão as pessoas que morrem, que foram para junto de Papai do céu. E que nos encontraremos depois da morte. Eu também vou morrer? É fundamental e importante explicar para a criança que todo mundo que está vivo um dia vai morrer.
Mas não é agora. Para isso é preciso sofrer um acidente, ficar doente ou bem velhinho. É uma sensação angustiante na vida pessoa descobrir a própria mortalidade. Mas é parte do amadurecimento, afirma a psicóloga Maria Helena Pereira Franco. 3. Por que ele ou ela morreu? Os pequenos costumam ter o que chamamos de pensamento mágicos e podem achar de que a morte é culpa dela. Por isso, é importantíssimo explicar a causa da morte, que pode ser uma doença, uma violência, um acidente. A morte não vem do nada. Se a pessoa que morreu já estava doente, o melhor a fazer é ir preparando a criança para o que pode acontecer e ela não ser pega de surpresa. 4. Posso ir ao enterro? Muitas pessoas com desejo de proteger a criança do sofrimento não permitem que ela participe dos rituais de despedida. Incluir a criança nesses rituais é determinante na compreensão que ela terá da morte. Ela é também parte da família, e como tal, deve participar tanto do velório quanto no enterro. À sua maneira, ela tem o direito de se despedir da pessoa que partiu. Diz a psicóloga Maria Júlia Kovacs: incentive rituais, como plantar uma árvore, fazer um desenho, fazer uma oração, tudo para lembrar a pessoa. A ideia é não esquecer, é ter na memória. Resumindo: 1. Fale a verdade, conte o que aconteceu e permita que a criança faça perguntas. 2. Deixe que ela participe do enterro e do luto da família. 3. Ajude a criança a manter quem morreu em suas lembranças. 4. Não julgue, não engane, abra espaço para a criança se expressar e, sobretudo, acolha seus sentimentos. As crianças fazem parte da família. A criança que passa pelo processo do luto cercada de amor, apoio e suporte familiar, tende a viver melhor o luto e se tornar um adulto mais mentalmente saudável. Como diz o Dr. Alain de Wolfelt, o luto é um processo, não um evento. As crianças, assim como os adultos, vão passar ou estar nesse processo por um tempo longo. A pessoa enlutada precisa da compaixão e da presença afetiva dos próximos, não somente nos dias ou semanas após a morte de alguém querido, mas também nos meses e anos a seguir. Conforme vão vivendo e elaborando, os enlutados vão naturalmente processando o luto em novos e mais profundos níveis. Toda pessoa adulta deveria dispor do direito de, pelo menos mentalmente, voltar à inocência de uma criança para conseguir responder com leveza os questionamentos de algo que evoca tanto sofrimento e são essenciais para que a criança e o adolescente possam compreender que a vida é um aprendizado que sempre vale a pena. Orações católicas poderosas para vencer os obstáculos de hoje. Querido Deus, em nome de Jesus, pedimos que venha contra fortalezas, influências demoníacas e ataques espirituais. Acreditamos que você tem o poder e a força milagrosos para conquistar o pior inimigo, quebrar a barreira mais forte e silenciar o maior enganador. Seu nome é digno, glorioso, onipotente no poder e reivindicamos a vitória hoje em seu nome. Envie seus guerreiros mais poderosos para lutar esta batalha por nós. Senhor, para ti a escuridão brilha tanto quanto o dia. Faça brilhar sua luz sobre nós, liberte-nos, dê-nos paz e tire-nos das garras do inimigo. Amém. Deus abençoe você que está escutando ou assistindo isso agora. Estamos felizes por você estar aqui. Nosso canal foi feito para trazer conhecimento, orações, histórias de santos, catecismo, liturgia diária, orações diversas e trazer a Bíblia toda em áudio, para você viver sua vida no caminho da fé e se aproximar ao Pai nosso Deus. Para que mais pessoas recebam essas informações, pedimos a gentileza de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Essa é a sua forma de recompensar nosso trabalho. Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Tenha esperança. Deixe seu like de gostei no vídeo e compartilhe.